Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Lia Machado e o vídeo de hoje será sobre indicação literária. Recentemente eu gravei um vídeo com a Mel Ferraz do canal Literaturice, indicando alguns livros para o canal dela com representatividade negra, que é um dos temas principais aqui do meu canal. E hoje eu resolvi trazer então um desses livros para poder falar aqui com vocês mais detidamente, já que lá no canal da Mel a gente falou sobre vários livros e não dava tempo de falar muito de cada um deles, né? Mesmo assim o vídeo ficou enorme. Então eu resolvi falar de cada um deles aqui no meu canal, para quem se interessar mais e querer ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essas histórias, cada uma delas em particular. Hoje eu vou falar da escritora Yaa Gyasi, que escreveu O Caminho de Casa. Eu não tenho o livro físico, eu só tenho a versão digital dele, né, do e-book. Infelizmente eu não comprei o livro físico. Mas a Yaa Gyasi é uma escritora ganesa, mas que cresceu nos Estados Unidos. Com 2 anos de idade, ela foi para os Estados Unidos e cresceu nos Estados Unidos, onde ela publica esse primeiro livro. Eu acho interessante a gente observar que a Yaa Gyasi, ela conseguiu, então, fechar um contrato com uma editora lá nos Estados Unidos antes de publicar o livro. Como eu tenho interesse por esse lado do mercado editorial, então eu sempre observo esses detalhes de como foi o processo para essa publicação do livro. Por isso eu gosto de comentar para outras pessoas que também se interessem sobre isso. Mas ela conseguiu fechar essa publicação, então, antes mesmo de ter o livro pronto. Ela teve, então, já esse subsídio das editoras lá dos Estados Unidos, que comprou essa história como um projeto e não já como um livro pronto. Isso é um detalhe, assim, diferente entre o Brasil e os Estados Unidos. Como o mercado deles é muito maior, eles têm muito mais investimento, no mercado editorial. Eles têm outras formas já de lidar com os escritores que ainda não existem aqui no Brasil, infelizmente. Mas então a Yaa Gyasi, ela teve essa sorte de já conseguir esse contrato de publicação antes do livro estar pronto. Então ela já sabia que o livro ia sair durante o processo de produção desse livro. Essa foi uma aposta da editora que realmente deu muito certo, porque o livro Caminho de Casa já ganhou prêmios logo que foi lançado em 2016 e entrou também para a lista do New York Times de mais vendidos e de indicados pelo jornal. Eu vou tentar colocar aqui para vocês 3 pontos que eu achei interessante da história para organizar um pouco meu pensamento, não deixar o vídeo muito grande e também poder gerar uma conversa com quem de repente já leu a história e quer vir aqui comentar o que achou deste livro. A primeira questão que eu acho muito importante nesse livro é a questão do tempo. Afinal, o livro se passa do século XVII até o século XXI, construindo a geração de uma família. A escritora teve uma ideia muito boa de pegar 2 irmãs, na verdade 2 meia-irmãs, para contar a sua história. A F e a Eze seguem caminhos bem diferentes, afinal, uma acaba se casando com o general de Cape Cod, que era o lugar ali que organizava todo o tráfico de escravos para a América, e a outra acaba exatamente sendo capturada e levada para os Estados Unidos como escrava. Então a história vai nos contar o que aconteceu com a geração de cada uma dessas irmãs até o século XXI. É exatamente os filhos e os filhos e os filhos dessas 2 irmãs que a gente vai acompanhar na história. Então você não tem um personagem principal, você tem vários personagens com pequenos fragmentos das histórias desses personagens, para a gente poder ter todo esse contexto histórico, então, que é o que na verdade a autora quer falar. A autora não quer contar a história de um personagem, ela quer contar a história da escravidão e a história destes africanos que tiveram então que lutar, com essa relação com o europeu, como foi para eles conseguirem construir a própria história deles, construir o país e construir uma individualidade nesse país, esse contexto de imposição e de supremacia europeia que a gente viveu aí nos séculos 18, 19 e 20. E como foi a relação dos africanos na África com os europeus. Então é exatamente disso que ela está falando no livro, e no caso de Gana, de como se transformou essa relação entre o século XVII
e o século XXI, e no caso dos africanos que vão para a Europa, o que aconteceu com eles, né, se tornando escravos na América. Por isso mesmo, o ponto 2 é como ela trata como é possível essas gerações, né, se relacionarem com o tempo, se relacionarem com a própria história. No caso daqueles que se tornam escravos e vão para a América, fica muito nítida a questão da separação, principalmente por ela ter escolhido esse método de falar num longo período de tempo. Você percebe ainda mais a força e a importância que tem a separação para as famílias afro-americanas nos Estados Unidos. Afinal, um ponto crucial disso é que quando você é escravo, né, você pertence a outra pessoa, você não tem voz, você não pode decidir por si mesmo. Então a história que ela vai contar da parte que vai para a América é a história de como você se desconecta dos seus parentes, como você é obrigado a se desconectar desses parentes e como é fácil você estar sozinho. Tem esse sentimento de solidão muito forte na parte ali da família que está na América. Não é uma questão de escolha para os escravos querer ou não querer, né, ficar junto da família, tomar uma outra direção. A parte da família que está na América está profundamente relacionada com isso. Você vê o tempo todo essa família ser separada. Então você vai acompanhar normalmente um membro da família que, né, vai dar essa continuidade para a história, mas você simplesmente perde os outros membros, porque aquele personagem que você está acompanhando, ele perdeu também a conexão com essas pessoas. Já na parte que está em Gana, que ficou na África, você nota muito mais a possibilidade de escolha. Mesmo que nem todos eles estejam satisfeitos com a vida que acabaram tendo que tomar, ela mostra também muito isso, de você ter que seguir um caminho por conta da sua família e não porque você quer. Ainda assim, é uma escolha. Você pode dizer não. Tanto que a certo momento da história você tem um personagem que vai dizer não e vai mudar o rumo da família, vai mudar o rumo dos seus descendentes porque ele escolheu. Uma história bem diferente do que acontece com a parte da família que está nos Estados Unidos, que não pode escolher, não pode decidir. Então, essa questão da escolha também, eu acho que está muito presente ali, está muito marcada. Você perceber como nos Estados Unidos os laços são rompidos em base da força e como naqueles que ficaram em Gana tem a possibilidade da escolha. E o terceiro ponto que eu acho muito legal a gente prestar atenção nessa história é como a escritora trabalha com a cor, como ela vai trabalhar as nuances de cores das pessoas no romance. A forma como ela decide descrever, a quantia de palavras, de formas que ela escolhe para poder falar que uma pessoa é negra, qual é o tom da pele dessa pessoa negra. Ela tem toda essa preocupação, ela quer dizer que existem tons diferentes. Existem tons diferentes mesmo na África, existem tons diferentes na América. E ela vai abordar essa questão, ela vai falar desses tons de pele. E eu acho isso muito legal e muito importante para a gente perceber que a gente pode sim falar de tons de pele, a gente pode sim descrever tons de pele em romances. Uma coisa que parece que a gente não tem muito presente aqui no Brasil, né? Até porque normalmente você não tem personagens negros nos romances brasileiros, mas que vindo aí de uma escritora africana e de uma escritora negra, dando então essa chancela para a gente poder pensar em como descrever personagens negros, em como pode ser ampla a forma de se descrever personagens negros. Não é irrelevante pensar sobre isso e a gente também não pode pensar que não é porque normalmente você não descreve personagens brancos, você não vai se atentar ao tom da pele de um personagem branco, que você tem que fazer a mesma coisa quando você está descrevendo um personagem negro. Será que é por conta de quando você trabalha com personagens brancos você faz de uma forma, quer dizer que quando você trabalhar com personagens negros você tem que fazer da mesma forma? Essa, pra mim, pelo menos, é uma questão muito importante, uma questão muito viva que eu venho me perguntando já tem tempo, eu já li várias coisas sobre isso
e que eu gostei muito de ver nesse romance a forma como ela vai trabalhar com isso. É claro que ela não é a única autora que trabalha essa questão dos tons de pele nos Estados Unidos. Ela faz parte aí de um grupo de autores que tem essa preocupação e que você consegue até contrapor com outros autores que também são negros, mas que decidiram trabalhar essa questão da cor de uma outra forma. Trabalhar essa questão da negritude de uma outra forma. Um exemplo, que é também um livro que eu indiquei para o canal da Mel, é o Amada, da Toni Morrison. Se você lê Amada, da Toni Morrison, e se você lê o livro da Yaa Gyasi, você consegue perceber como as autoras trabalham com essa questão da cor da pele e da descrição da cor da pele de formas diferentes. Isso, é lógico, tem a ver com a forma como cada uma vai decidir aí entrar e abordar a questão da negritude nos seus livros. Não estou dizendo que uma forma é mais valiosa do que a outra, estou apenas apontando que são formas diferentes e que a gente perceber essas nuances é importante para cada vez mais a gente conseguir discutir a respeito da negritude aqui no Brasil também. Então são esses os 3 pontos que eu achei assim mais interessantes de comentar sobre o livro. Como eu falei no começo do vídeo, é um livro que não tem aí uma narrativa, contínua, é a história de vários personagens, então tá mais próximo para pequenos contos que se conectam um com o outro por conta de ser a história da geração de 2 famílias, mas que vale muito a pena ser lido, que faz a gente pensar e refletir sobre várias coisas e que foi extremamente bem escrito. Eu recomendo fortemente que vocês leiam e caso já tenha lido, comenta aqui embaixo para mim o que você achou, o que chamou atenção na sua leitura e o que você gostaria mais de ouvir eu falar por aqui. E se você ainda não deixou o seu joinha aqui embaixo, deixa aqui para mim e também deixe seu comentário que ajuda muito na divulgação do canal. Tchau e até o próximo vídeo!